Bom, e vamos dar continuidade aqui à programação do segundo Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer, agora com a participação do Dr. Rodrigo Nisquier Ferreira Barbosa. Ele é biomédico, professor da UniP e vai proferir a palestra intitulada Bases Moleculares para a Imunoterapia contra o Câncer de Mama. Seja muito bem-vindo, doutor. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Queria agradecer a organização pelo convite. Para mim é uma honra participar desse evento, né? E venho acompanhando algumas palestras que já foram proferidas até agora, né? E vamos dar continuidade, né? Trazendo algumas informações, alguns detalhes, né? Alguns tópicos sobre as bases moleculares para a imunoterapia contra o câncer. Certo? Então, olha, vamos começar definindo, né, o que é a imunoterapia. Né? Vocês tiveram agora uma palestra anteriormente falando sobre estratégias farmacológicas, né, a fitoterapia, e foi citado também alguns conceitos relacionados à imunoterapia. Tá? Então, a imunoterapia estimula o organismo a identificar as células cancerosas e atacá-las com medicamentos que modificam a resposta imunológica. Tá? Então, continuando aqui com os conceitos. Então, a imunoterapia auxilia o próprio sistema imunológico do paciente a identificar e combater o câncer. Então, é interessante a gente conhecer um pouco, né, como o sistema imunológico funciona naquilo que é normal para ele, naquilo que a gente entende como sendo normal para ele, né, que seria a defesa do nosso organismo contra infecções, tá? Para a gente poder entender, né, como o sistema imunológico pode auxiliar no combate ao câncer e especificamente aqui sobre o câncer de mama. Né? Evidentemente que para cada tipo de câncer, né, vai haver estratégias diferentes, vão haver princípios diferentes. Tá? Então, nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre aquilo que é geral, né, e depois partir para aquilo que é específico da imunoterapia contra o câncer. Tá certo? Então, um alerta que é importante fazer é que a imunoterapia não se aplica a todos os casos. Né? É necessário estudar qual é o tipo de câncer, é necessário conhecer particularmente o câncer que cada paciente tem. Tá? Então, se a imunoterapia funciona para uma paciente, por exemplo, que tem determinado tipo de câncer de mama, não quer dizer que obrigatoriamente aquela imunoterapia vai funcionar para outra paciente, mesmo que o tipo de câncer seja o mesmo. Né? Hoje em dia, o câncer de mama é considerado uma doença complexa, na verdade, um conjunto de doenças, né, que acomete a mama. Tá? Então, é bastante heterogêneo. Tá? Então, não podemos dizer que a mesma terapia que funcionou para uma paciente vai funcionar para outra, mesmo que seja o mesmo tipo. Né? Porque existem eventos e situações moleculares, né, que fazem com que os tumores sejam ligeiramente diferentes. Né? E essa pequena diferença, né, apesar de não necessariamente trazer alguma mudança clínica, mas do ponto de vista molecular, vai ser extremamente crucial para a imunoterapia. Então, olha, aqui alguns dados só para a gente conhecer também, né, sobre o número de trabalhos publicados, né, que trazem novos ensaios clínicos por ano, né, e a fase de desenvolvimento. Então, hoje, no contexto da pandemia, nós estamos até conhecendo um pouco, né, sobre essas questões de ensaio de fase 1, fase 2 e fase 3. Então, quem não tinha muita familiaridade, né, com essas terminologias das fases dos ensaios, hoje já está conhecendo um pouquinho mais. Então, veja como nos últimos anos houve uma evolução, né, dos estudos, né, e atualmente, entre 2019 e 2020, nós tivemos aí um grande crescimento, né, significativo, exponencial, né, de ensaios, principalmente em fase 2. Né. Aqueles que estão em fase 3 são os que estão mais próximos de chegarem ao paciente de fato. Né. Então, enquanto as terapias estão nessas fases de desenvolvimento clínico, né, o paciente pode ter acesso a esse tipo de terapia apenas participando, né, como voluntário, sendo recrutado para participar desse tipo de pesquisa.
Tá? Aqui também mais algumas informações sobre a imunoterapia, especificamente no câncer de mama, né, agora estratificado pelo alguns tipos de câncer, né? Então vejam que nos últimos anos, né, o que tem crescido bastante são as pesquisas envolvendo estratégias neoadjuvantes, né, são aquelas justamente que usam anticorpos, né, para o tipo de câncer chamado de triplo negativo, né? É um tipo de câncer um pouco mais complicado de tratar porque acaba apresentando menos recursos terapêuticos, né, para esse tipo de câncer. Não que não haja tratamento, mas a quantidade de recursos é menor do que outros tipos. Então, olha, como eu falei, vamos entender aqui um pouco como funciona a resposta imunológica, tá? Dentro do seu contexto fisiológico normal, dentro daquilo para o que o sistema imunológico é programado para fazer, para depois a gente dar uma olhada especificamente em como essas estratégias moleculares funcionam no câncer e como essas estratégias moleculares podem ser aplicadas na terapia. Tá? Então, veja só, eu queria pedir um pouquinho de paciência para quem já entende um pouco aí dessa imunologia básica, né? Mas é porque, de fato, são conceitos que, se a gente não homogeneizar, se a gente não fundamentar agora, né, pode ficar um pouco complicado depois nas próximas discussões. Então, claro também que aqui estamos fazendo uma síntese, né? Também não temos o espaço, né, o tempo para aprofundar, mas em linhas gerais, né, se você pensar, por exemplo, numa infecção por um micro-organismo, né, seja ele um vírus, uma bactéria, né, acompanhando aí a imagem a partir dessa célula rosinha, né, na esquerda superior, né, nós temos o reconhecimento, né, desse micro-organismo, o azulzinho aí, né, pode ser um vírus, uma bactéria. Esse reconhecimento é feito por células do nosso organismo, né, como uma célula dendrítica ou um macrófago, que tem a capacidade não só de reconhecer, mas de fagocitar, né? Então, na sequência aí dessa célula rosa, né, você está vendo aí a captura desse micro-organismo, né, a partir do reconhecimento, e depois esse micro-organismo vai ser destruído, vai ser degradado, né? Nós dizemos também que ele vai ser processado, porque partes dele, né, partes desse micro-organismo, vão ser utilizadas para ativar um tipo de resposta bastante específica, que são os linfócitos. Então, veja, a fagocitose é um tipo, que foi essa que nós falamos agora, é um tipo de resposta altamente eficiente, tá? Mas que isolada não é suficiente para debelar uma infecção. Tá? Então, é necessário ativar uma resposta mais potente, mais eficiente, mais específica, que são os linfócitos. Tá? Então, aí, seguindo a setinha vermelha, né, a gente tem justamente essa célula dendrítica agora apresentando fragmentos daquele patógeno para um linfócito. Normalmente isso vai ocorrer no linfonodo, né? Enquanto o primeiro evento, né, a fagocitose, ocorre no tecido alvo da infecção, esse segundo evento normalmente vai ocorrer em algum tecido linfóide próximo, né, do local da infecção, né? Normalmente um linfonodo. Seguindo a setinha embaixo, né, é o evento subsequente à ativação desse linfócito, que é a proliferação desse linfócito específico que consegue reconhecer aquele patógeno. Tá? E aí, como resposta específica, né, após essa proliferação, nós vamos ter alguns tipos de resposta que dependem do tipo de linfócito que foi ativado. Então, nós temos aí três exemplos, né, três tipos de linfócitos, o CD8, o linfócito B e o chamado linfócito CD4, tá? E o tipo de resposta genérica que cada um deles executa. Então, por exemplo, o linfócito, que nós chamamos de CD8, ele é especializado em matar células infectadas. Tá? O linfócito B é especializado em produzir anticorpos, né? Então, o linfócito B ativado altera a sua morfofisiologia, né? Se transforma numa célula que nós conhecemos como plasmócito e passa a produzir e secretar anticorpos. Né? E o CD4, né, que é um outro tipo de linfócito que tem um papel indireto, né? Ele potencializa outras respostas, né? Ele sozinho não é responsável por debelar nenhuma infecção, mas ele é extremamente importante para potencializar outras respostas. Então, eu queria chamar a atenção de vocês agora para o que acontece
naquele momento, lá nós vimos no slide anterior, né, aquele segundo momento que é a apresentação de antígeno. Tá? Então, vamos nos concentrar aqui nesses aspectos moleculares para entender um pouquinho, né, de como essa apresentação deflagra a ativação do linfócito. Né? Vocês viram que a ativação do linfócito envolve a proliferação, né? É a partir dessa proliferação que vai surgir um grupo de linfócitos de memória e um grupo de linfócitos que são efetores, né? Que são os que de fato vão atrás do micro-organismo. Lembre que estamos aqui conversando ainda num contexto de infecção, né? Mas tudo isso, né, se aplica também, nós vamos ver que é muito parecido no contexto do desenvolvimento do câncer. Tá? Então, acompanhando aí a imagem, né, nós estamos vendo as conexões moleculares, né, o que existe na membrana, né, na superfície da célula dendrítica, chamada de célula apresentadora de antígeno, tá? E os receptores e ligantes na membrana do linfócito T, tá? Ou célula T. Então, acompanhando aí no centro da imagem, né, o que nós chamamos de primeiro sinal, né, é justamente a conexão entre a apresentação do antígeno, né, que é o fragmento do patógeno, através dessa molécula de MHC, para o receptor de célula T, né, esse TCR. Isso aí é o primeiro sinal. Né, é através desse primeiro sinal que o linfócito reconhece especificamente um antígeno. Tá? Daí para cima, nós temos a ligação de uma molécula que é chamada de coestimuladora, né, esse CD8086, que em algumas referências pode também ser chamado de B7, tá certo? B7, que é reconhecido por um correceptor chamado CD28. Tá? Essa ligação, né, CD80 com CD28, né, é um segundo sinal necessário, né, para promover a estimulação do linfócito T. Tá? É o que nós chamamos de segundo sinal, ou sinal coestimulatório. Tá? Esse mesmo CD80, CD86, se você for aí para baixo, né, abaixo de onde está a ligação MHC-TCR, você vai ver o CD80 ligado a uma outra molécula, né, o CTLA4. Tá? Nesse caso, quando essa molécula CD80 se liga a esse outro tipo de receptor, CTLA4, vai ocorrer inibição do linfócito T. Veja que nessa ligação do CTLA4 não tem nenhuma setinha para o linfócito. Isso significa que esse tipo de ligação não ativa linfócito, ao contrário, ele bloqueia a ativação. Então, no contexto das infecções, alguns micro-organismos usam essa estratégia para bloquear a proliferação de linfócitos, bloquear a ativação do linfócito. Tá certo? Assim como esse outro ligante aí logo abaixo. Né? Você está vendo que o linfócito T tem um receptor chamado PD1, né? E a célula dendrítica está apresentando um ligante chamado PDL1. Tá certo? Essa outra ligação também é inibitória. Tá certo? Então, essas são as principais ligações, os principais contextos moleculares, né, em que uma célula dendrítica pode, primeiramente, ativar o linfócito ou inibir a ação desse linfócito. Tá certo? Então, essa ativação vai ocorrer pelo primeiro sinal, que é a apresentação de antígeno, mais a ativação do correceptor CD28. Tá? A inibição ocorre pela ativação dos receptores CTLA4 e PD1. Ok? Então veja aqui só para a gente olhar de forma ilustrada, né, as potenciais respostas ainda contra o micro-organismo. Né? Então, quando o linfócito B entra em contato com um patógeno, como o vírus, né, como eu havia falado antes, a principal resposta é a produção de anticorpos. Tá? No caso do linfócito CD4, como também foi falado, né, quando ele entra em contato com uma célula que fagocitou um patógeno, a resposta que ele vai produzir é a liberação de citocinas, e essas citocinas vão ativar a fagocitose, promover o estado inflamatório, né, e estimular os linfócitos B. Né? Então veja o papel importantíssimo do CD4 em potencializar outras respostas. E o CD8, né, quando reconhece alguma célula infectada, né, vocês estão vendo aí na célula infectada que existem moléculas na superfície que identificam que essa célula está infectada. Né? Então, o linfócito CD8 produz a morte dessa célula.
Tá? Aí o detalhe na imagem, né, que o linfócito CD8 pode ser chamado também de CTL, né, que significa linfócito T citotóxico. Okay? Falamos do linfócito B, né, como tendo um papel na produção de anticorpos, então vamos dar uma olhada um pouco mais detalhada como esses anticorpos funcionam. Tá? Então, eu coloquei aqui 2 mecanismos, existem outros, claro, mas esses 2 são os mais importantes para a gente entender a aplicação de anticorpos na imunoterapia. Tá? Então, veja só, os anticorpos podem neutralizar o patógeno, é o que nós estamos vendo aí na parte esquerda da imagem. Né? Os anticorpos são essas moléculas que parecem um Y, né? Então, essa partezinha aberta do Y se liga ao patógeno, né, e bloqueia o acesso do patógeno à célula-alvo. Né? Então, nesse caso, não vai ocorrer a infecção. Um outro mecanismo de ação dos anticorpos é o que nós chamamos de opsonização. Né? Os anticorpos recobrem o patógeno, né, e assim o patógeno se torna mais facilmente reconhecido por células fagocíticas. Tá? É como se o patógeno fosse marcado, né, fosse colocado uma etiqueta no patógeno, fazendo com que ele seja mais facilmente reconhecido. Então, olha, com essas informações a gente já pode começar a pensar em algumas estratégias imunoterapêuticas. Né? Para algumas outras que nós vamos ver mais à frente, aí nós vamos acrescentando mais alguns detalhes da imunologia básica. Tá? Mas uma das estratégias terapêuticas contra o câncer de mama, especificamente, é a chamada terapia-alvo. Tá? Então, uma das mais consagradas, já conhecidas, né, eu trouxe aqui, né, não poderíamos deixar de falar dela, né, é terapia-alvo com uso de anticorpos contra esse receptor chamado HER2, né, ou HER2. Tá? Esse receptor está presente normalmente na superfície de células epiteliais, principalmente células da mama. Tá? E quando esse receptor é ativado, ele promove a duplicação celular, né, promove a sobrevivência da célula, né, e impede que a célula entre em apoptose. Tá? Então, o HER2, essa proteína azulzinha que está na superfície da célula, ela pode sofrer dimerização, ela pode se acoplar com outras proteínas para formar um receptor ativo. Tá? E na presença de um ligante, né, que é um fator de crescimento, que consegue se encaixar nessas estruturas, né, ocorre a ativação de todos esses eventos. Então, veja, isso é normal. Né? Nós sabemos que os tecidos epiteliais tem essa capacidade de renovação. Então, esse receptor é importante para promover essa capacidade de renovação normal. Mas, em alguns tipos de tumor, e particularmente no câncer de mama, né, em cerca de 25% a 30% dos casos, esse HER2 encontra-se amplificado, né, ou seja, uma quantidade maior desse receptor na superfície da célula tumoral. Tá? Isso faz com que a célula tumoral tenha uma sensibilidade maior para entrar em mitose. Né? Como nós sabemos, a mitose é o principal evento que está em desequilíbrio nas células tumorais. Tá? Então, por isso, células que são mais sensíveis para a estimulação da mitose vão ter um crescimento mais acelerado e, consequentemente, um tipo de câncer mais agressivo. Tá? Então, uma das estratégias é justamente baseada em anticorpo, né, com a finalidade de bloquear o HER2 em excesso, ou HER2, né, em excesso na superfície das células tumorais. Então aqui a gente tem, né, a estratégia do trastuzumab, né, que é o anticorpo monoclonal contra esse receptor HER2, né, esse anticorpo verdinho. Então veja que ele tem uma dupla função. Né, ele tanto bloqueia o receptor, impedindo que o fator de crescimento, o fator estimulador da célula, né, consiga ativar a mitose, né, e ele também pode ter um papel na opsonização, né, essa parte mais inferior da imagem, né, em que ele está marcando a célula tumoral para que ela seja mais facilmente fagocitada. Então essa estratégia do uso do trastuzumab, já, como eu falei, é consagrada. Aqui no Brasil ela já está disponível no Sistema Único de Saúde desde 2012 para os casos, na época, os casos mais simples de serem tratados,
e desde 2008 para todos os casos, né, de câncer de mama identificados como HER2 positivos, né? Evidentemente que as pacientes que não têm essa alteração não se beneficiam do uso do trastuzumab, né? Lembrando que o trastuzumab não é usado isoladamente, né? Ele é usado como uma estratégia a mais, além da quimioterapia convencional. Então, para a gente avançar aqui em alguns outros tipos de imunoterapia, né, vamos dar uma olhada específica agora em como é organizado um pouco, né, claro, o sistema imunológico ali no tecido da mama, tá certo? Então, nós estamos vendo aqui um corte, né, da mama normal, né, com os lóbulos, né, com os ácidos secretores, né, e aí no detalhe embaixo na imagem a organização do tecido com algumas células imunológicas. Vamos dar uma ampliada aí nessa imagem inferior, né? Então, nós percebemos aí na parte superior as células epiteliais, né? Entre as células epiteliais nós encontramos células dendríticas e macrófagos, que são aquelas células responsáveis por apresentar antígenos, tá? Então são chamadas de células intraepiteliais, tá? Logo ali embaixo, próximo da região basal, nós vamos encontrar alguns linfócitos, né? Células dendríticas também. E aí outras células que são normais do tecido, né? Matriz extracelular, adipócitos, fibroblastos, que fazem parte da estrutura normal do tecido. Então veja, nós encontramos no tecido epitelial da mama, né, todas essas células que são necessárias para reconhecer patógenos, né? Então elas estão aí a princípio, né, o princípio fisiológico para reconhecimento de patógenos. Então aqui uma descrição um pouquinho detalhada, né, alguns tópicos de como nós encontramos, né, o sistema imunológico no tecido da mama. Tá? Então as células imunológicas no tecido mamário normalmente são localizados predominantemente dentro do componente epitelial nos lóbulos ductais da mama. Tá? Então os componentes da imunidade inata, né, nós podemos didaticamente dividir assim, né, imunidade inata e adaptativa. Então, da imunidade inata, nós encontramos células natural killers, né, CD68, que são monócitos que podem se diferenciar em macrófagos, e essas células CD11, né, que são, entre outras, né, as células dendríticas. Da imunidade adaptativa, nós encontramos mais comumente, né, células CD8, mas encontramos também CD4 e CD20, que é o linfócito B, né? Esse CD20 é um marcador de superfície para linfócito B. As células CD8 são o subtipo mais comum, né, e são principalmente células efetoras de memória, né, que nós encontramos ali no tecido da mama. Tá? As células imunes podem reconhecer neoantígenos e ligantes endógenos e exógenos e podem atuar na inflamação crônica e imunovigilância. Então, eu queria concentrar um pouquinho agora nesse último tópico, né, para a gente fazer justamente esse paralelo entre o que nós vimos até agora em relação ao sistema imunológico contra uma doença infecciosa e em relação ao câncer. Tá? Então, veja bem, uma célula tumoral, apesar de ser própria, apresenta características distintas, né? Por exemplo, apresenta proteínas mutantes, proteínas que a célula não era acostumada a produzir, não fazia parte do seu conjunto de proteínas, né, normais. Tá? Ela pode começar a produzir proteínas em excesso, como nós vimos aí o caso da proteína HER2. Tá? Então, essas condições fazem com que uma célula, mesmo sendo própria, passe a apresentar características que são estranhas para o sistema imunológico. Tá? Então, nesse contexto, as células do sistema imunológico não vão fazer tanta distinção se a célula é própria ou se é um patógeno ou uma célula infectada. Tá? O sistema imunológico vai interpretar dessa maneira, né? É uma célula que está apresentando fatores estranhos, tá? E que podem ativar mecanismos similares àqueles que são ativados durante o processo infeccioso. Tá? Então aqui, olha, nós estamos vendo na imagem A o comportamento de um linfócito, né, em relação a uma célula normal e em relação a uma célula tumoral. Tá? Veja que a célula normal apresenta proteínas, né, apresentam
estruturas, né? Só que elas não são capazes de ativar o linfócito, né? Você vê que essa proteína verdinha aí que a célula normal está apresentando não se encaixa no receptor do linfócito, tá? Essa mesma célula, quando está num estado tumoral, né, quando sofreu uma transformação neoplásica, passa a apresentar proteínas diferentes, proteínas que ela não produzia, proteínas em grande quantidade, tá? Versões diferentes daquela proteína normal, que agora sim podem ser reconhecidas pelo linfócito T. Na parte B da imagem, nós estamos vendo a consequência, né? Então, evidentemente que esse linfócito já proliferou, já está ativado, ele já está numa fase em que ele está no local onde o tumor está se desenvolvendo, né? Reconhecendo a célula tumoral que apresenta essa proteína estranha, né? Ou antígeno tumoral, e executando a sua função. No caso aí, se a gente pensar, por exemplo, no CD8, ele está liberando grânulos tóxicos que vão induzir a apoptose dessa célula tumoral. Então, olha, nesse outro desenho aqui, nessa outra imagem, nós estamos vendo alguns mecanismos de evasão do sistema imunológico, né? Ou seja, como células tumorais podem escapar do sistema imunológico. Então, primeiramente, a gente tem que perceber o seguinte: existe estratégia imunológica contra o câncer que o próprio corpo desenvolve, né? Então, provavelmente, muitos tumores são bloqueados pelo nosso sistema imunológico logo no início, tá? Muitos tumores não chegam a se desenvolver porque o nosso sistema imunológico eficientemente consegue debelar essa proliferação, tá? Mas alguns tumores, como a gente pode perceber, conseguem escapar dessa vigilância do sistema imunológico, né? Conseguem proliferar mais rápido ou, em alguns casos, até mesmo bloquear as células imunológicas. Então, nós estamos vendo nessa imagem, né, estratégias parecidas com o que alguns patógenos usam para inibir o sistema imunológico, né, que é justamente a produção de ligantes que conseguem ativar receptores inibitórios nos linfócitos. Então, do lado esquerdo da imagem, nós estamos vendo a membrana de uma célula tumoral, né, com seus ligantes inibitórios, e no lado direito, né, há um linfócito T que chegou ali próximo das células tumorais para executar sua função efetora, mas foi bloqueado, né? Veja que os receptores de inibição são justamente o PD1, né, e o CTLA4, são dois dos mais estudados, em que o mecanismo é mais bem conhecido. Veja que os mesmos fatores, alguns fatores, né, que podem ativar o linfócito, como o CD80 e o CD86, podem também inibir o linfócito T se eles estiverem ligados a esse outro receptor inibitório, né, o CTLA4. Então, conhecendo justamente esses detalhes moleculares, é que algumas estratégias também baseadas em anticorpos, né, normalmente esses medicamentos que terminam, né, com MAB são anticorpos, né? MAB vem de uma sigla para um termo em inglês que quer dizer anticorpo monoclonal, tá? Então, originalmente essa imagem veio de um artigo publicado para câncer de pulmão, mas muitas dessas estratégias são também pesquisadas, investigadas e algumas já aprovadas para uso em câncer de mama, tá? Então, vamos entender aí molecularmente, né, o que é que essa imagem está mostrando para a gente. Embaixo, né, nós temos a célula tumoral, né? Então, da esquerda para a direita, nós temos a molécula MHC que apresenta o antígeno tumoral, né, aquela proteína estranha, diferente, né, que é própria da célula tumoral, ativando o receptor da célula T, né, o TCR. Do lado, nós temos o CD80, também coestimulando o linfócito T, através do seu receptor CD28, como nós já vimos. Então, veja que é um mecanismo igual, muito similar ao que ocorre para células infectadas, tá? Então, esses dois sinais, né, positivamente ativam o linfócito, tá? Nos outros dois, né, nas outras duas ligações, nós temos o mesmo CD80, só que agora ligado a um receptor inibitório, né, o CTLA4,
né, e o PDL1, né, um ligante que a célula tumoral produz, né, inibindo o linfócito através de um receptor inibitório, que é o PD1. Então, veja, todas essas estratégias que estão apontadas aí nesses balões do lado, né, todos são anticorpos que podem, né, como nós vimos aí as funções dos anticorpos, né, podem, por exemplo, neutralizar. Tá? Então, pode neutralizar, por exemplo, o CTLA4, impedindo que ele seja justamente estimulado pelo CD80. Né? Então, se você inibe um inibidor, evidentemente a célula se torna ativada. Tá? A mesma estratégia de inibição pode ser usada tanto para o PDL1, né, como para o seu receptor, né, o PD1. Ok? Então, dessas estratégias, né, o atezolizumab é um anticorpo monoclonal que foi a primeira imunoterapia, né, nesse sentido, né, terapia que bloqueia esses receptores inibitórios, né, que foi aprovado para o câncer de mama no Brasil. Tá? Então, o atezolizumab, né, foi aprovado aqui no Brasil pela Anvisa, baseado num estudo que investigou 451 pacientes e demonstrou ganhos de sobrevida global, né, de 3,7 meses e sobrevida livre de progressão, né, de 1,7 meses. Tá? Para combinação, usando o atezolizumab, né, contra as pacientes que fizeram um protocolo apenas com quimioterapia. Então, naquelas pacientes que foram confirmadas, né, que tinham o PDL1, né, ou seja, as suas células tumorais apresentavam o ligante PDL1, né, a sobrevida global alcançou 10 meses. Tá? Então, é interessante também fazer um alerta, né, dos possíveis efeitos colaterais. Né? Então, essas terapias baseadas em anticorpos, né, baseadas em imunobiológicos, não são livres de efeitos colaterais. Né? Então, alguns efeitos possíveis para essa estratégia incluem fadiga, tosse, náuseas, né, perda de apetite, constipação, diarreia. Tá? A progressão para o câncer de mama é caracterizada por infiltrado de células imunes. Né? Então, aquelas células imunológicas que nós vimos como sendo normais no tecido da mama podem aumentar, né? A quantidade de linfócitos, por exemplo, pode aumentar no parênquima tumoral e no estroma, tá? Justamente como consequência da resposta imunológica tentando debelar o tumor. Tá? Então, os linfócitos, as células que podem aparecer aí, né, são CD4, CD8, células B, né, células T citotóxicas, macrófagos. Tá? Então, essa informação de que os linfócitos têm a capacidade de infiltrar o tecido tumoral é interessante e pode servir tanto como um indicador de prognóstico como uma estratégia terapêutica. Tá? Então, desde a década de 1980, né, que esses linfócitos infiltrantes de tumor foram identificados, vem sendo feitas investigações e traçadas estratégias para tentar trazer isso para a prática clínica. Então, para a gente finalizar, né, vamos falar aqui desse tipo de estratégia, né, que são os linfócitos infiltrantes de tumor. Então, essa estratégia utiliza células T, que reconhecem e têm como alvo o tumor de uma paciente. Tá? Depende de uma biópsia do tumor para poder conhecer quais são os antígenos que aquele tumor produz especificamente. Tá? Então, após a excisão, né, na biópsia, o DNA isolado da biópsia tumoral é sequenciado para poder identificar essas mutações. Tá? E esses chamados neoepítopos mutados são então inseridos em células dendríticas autólogas, ou seja, da própria paciente, e são co-cultivadas com esses linfócitos que foram isolados da biópsia. Tá? Então, tudo isso é feito fora do paciente, em laboratório. Tá? O objetivo é, entre aspas, treinar, capacitar esses linfócitos para que eles possam reconhecer, né, para que haja uma seleção daqueles linfócitos que podem reconhecer especificamente o tumor dessa paciente. Tá? Esses linfócitos são então testados e depois eles podem reconhecer esses neoantígenos. Depois que eles reconhecem esses neoantígenos em laboratório, eles são expandidos, né, ou seja, são multiplicados e depois transfundidos de volta para a paciente.
E aí, para ilustrar esse tipo de terapia, eu trouxe aqui um caso, né, de uma paciente que apresentava já um câncer de mama avançado, com metástase para vários órgãos. Tá? Então, na imagem da esquerda em cima, né, nós estamos vendo uma lesão, né, invadindo a parede torácica e lesões metastáticas do fígado, nessa imagem de baixo na esquerda. Né? Tudo isso antes do tratamento. Tá? E à direita, 14 meses após o tratamento, com esses linfócitos infiltrantes de tumor, né, o tratamento completo da paciente sem nódulos identificáveis, sem células tumorais identificáveis na paciente. Então, gostaria de agradecer a organização do evento, né, e me colocar à disposição para eventuais dúvidas. Ok, a gente agradece muito ao doutor Rodrigo. E tem uma pergunta aqui de um congressista. Ele pergunta se é possível estimular a imunidade, né, em relação ao câncer, ou seja, se é possível de alguma forma mais preventiva estimular a imunidade do corpo para evitar o acontecimento do câncer ou de tumores. Primeiramente, agradecer pela pergunta. Né? Eu entendo que provavelmente o que ele está querendo saber é se existe alguma forma não medicamentosa, né? Se através de alguma prática, de alguma atitude, se é possível melhorar o sistema imunológico justamente nesse sentido. Né? Então, olha, de forma específica, não necessariamente. Né? Estimular e fortalecer o sistema imunológico vai ser importante em vários sentidos. Né? Na prevenção de infecções e também na prevenção de tumores. Né? Não conheço assim, nenhuma estratégia, nem no sentido nem no outro. Né? Por exemplo, se você perguntar o que é que eu posso fazer para reforçar a imunidade especificamente contra o coronavírus? Vai ser o mesmo tipo de estratégia, que é fortalecer o sistema imunológico, né? Através de uma alimentação saudável, hábitos de vida saudável. Né? Evitar se expor aos fatores de risco específicos àquele tipo de doença, né? Específico àquele tipo de câncer. No caso do câncer de mama, né? Além disso, fazer os exames preventivos, né, para que, caso haja doença, seja diagnosticado o mais cedo possível. Então, de forma específica, não. Né, mas, de forma geral, né, são os mesmos hábitos que a gente atualmente vem conhecendo um pouco melhor em relação, por exemplo, à questão do coronavírus. Né, os hábitos para reforçar o sistema imunológico também podem reforçar o sistema imunológico contra o câncer. Ok, doutor, a gente agradece mais uma vez a sua brilhante explanação, muito esclarecedor mesmo. Parabéns pela palestra e muito obrigado por participar do nosso congresso.